Olá, boa noite a todos. Espero que meu microfone esteja funcionando desta vez. Bom, a gente está aqui para mais um episódio da série de lives sobre saúde mental de populações específicas. E hoje a gente vai falar sobre a saúde mental profissional da educação. Oi, Márcia, que já entrou. Você está me ouvindo? Não fiz o teste do microfone antes aqui. Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Obrigada, Márcia. Bom, a gente vai só aguardar então o Joviniano chegar para começar. Na live passada, no começo eu estava falando e não saiu o som. Por isso que eu resolvi perguntar. Boa noite a todos, boa noite pessoal que está entrando. Joviniano já chegou. Pronto, já conectamos. Oi! Boa tarde, boa Tudo noite. bem? Joviniano. Como vai? Bem-vindo aqui. Tudo bem, querida. Tá me ouvindo? Tô te escutando bem. Ótimo. Bom, eu conheço o Joviniano, então, dessa jornada aí com a relação com a corporal, né? Foi uma das pessoas que a quarentena me apresentou. E acho muito legal a sua trajetória com a educação, com a corporal. Então, conta um pouquinho pra gente de você e seja muito bem-vindo. E quando sentir vontade também já vai entrando no tema. O pessoal se sente à vontade também para participar, para comentar, perguntar para o Joviniano. Aí eu leio aqui os eventuais comentários, tá bom? Tá bom. Primeiro, então, agradecer, né, a Kira pela disponibilidade de me convidar e pela iniciativa de trazer várias pessoas, né, para fazer essa discussão, atualizar e trazer para esse momento que está todo mundo, todos estão, né, muito fragilizados e precisando de seguir como rede, né? Sabendo que tem pessoas que estão pensando de forma parecida, que acreditam na humanidade, acreditam nas conexões com a saúde, com a vitalidade, e acho que é muito bom a sua iniciativa. Então, boa noite aí, Andréia, todas as pessoas que estão chegando. Então, eu tenho essa conexão. Oi, boa noite, Camila, as pessoas estão vindo. Boa noite. Essa conexão começou para fazer a ponte entre a minha formação de filosofia com minha outra formação de análise bioenergética e psicoterapia corporal há quase 10 anos, né? Foi quando eu tinha a ideia de juntar esses dois saberes que eu estava fazendo, e aí juntei, de certa forma, teve um formato, né? Um formato acadêmico, né? Que foi a tese. E a tese ela é uma tese longa. Hoje eu tenho aqui a primeira versão dela como livro. Ela ficou com 500 e pedrada. Saiu livro! Olha só, Então, que é a legal. primeira, a Parabéns pela primeirinha. Agora o publicação. que vai... o que vai rolar, gente, é uma adaptação de tudo isso numa versão que vai ser aberta ao público. Mas eu já vou ler um trecho dela, como trecho do livro, né? Que está aqui, e acredito que até o segundo semestre e eu já consiga jogar para o mundo, porque a linguagem acadêmica é diferente da linguagem da escrita, então ainda tem muito academicismo, né? Muita citação, muita coisa que eu estou aí limpando, né? Para não ficar assim uma coisa sem contato. A ideia é que a gente crie conexão com as pessoas. Então, o tema de hoje está aqui no capítulo 2, chama Dimensão Terápica na Sala de Aula,
que eu trouxe isso, né? Que são esses dois lugares. Como que eu fui trazendo esses dois lugares de fala, né? Ô, Bem, Jovi, só para situar o pessoal aqui, então, né? Esse trabalho do Joviniano, ele é a tese dele de doutorado e ele tem um trabalho prático com a corposofia, né? Que é esse método que ele cria, desenvolve através desse projeto aí de doutorado, dessa construção desse trabalho. E que ele lançou como livro agora e aí ele está trazendo para a gente que hoje ele vai falar sobre um dos capítulos desse livro, é isso, né? é isso. Então, ele não está à venda ainda porque não está na versão final. Mas ele já existe. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi, chorei um monte. Agradecer o Jaime e a Grace do Libertas, né, que são os grandes parceiros. Então, eu fiquei feliz de poder, falei, nossa, que interessante, já posso ler isso aqui como um capítulo, né, que é a dimensão terápica na sala de aula. O que seria isso, né, gente? Eu fui tentando juntar duas coisas. A análise bioenergética, como ela foi pensada pelo Lowen e pelo Perracos, que foram alunos do Reich, ela tem três pilares. Grounding, que é o enraizamento, que é muito mais que enraizamento, né? Estar em contato com o chão, plantado no chão, né? Estar presente. Respiração, que é você estar em contato com você mais profundamente, porque ninguém respira no passado ou no futuro, a gente respira só no presente. Então, essa presentificação é dada pela respiração e pelo fluxo de energia. Então, grounding, respiração e fluxo de energia são três princípios básicos para a gente trabalhar com bioenergética. E esses pilares básicos, né, eles foram me afetando, né, no meu fazer na sala de aula. E eu percebia que em alguma turma eu estava menos presente, em algum lugar ou com algum assunto, meu pé afastava do chão, ou alguma coisa que rolava ali, minha respiração contraía. Então, essa disposição de estar em contato consigo mesmo, estar em contato, né, é uma disposição para ir flexibilizando as nossas contrações que foram criadas para, em algum momento da vida, nos defender. Então, flexibilizar a nossa couraça, né, as nossas tensões musculares que foram importantes em algum momento da infância ou da adolescência para nos proteger, é possível nesse movimento da consciência, trazendo para a consciência quando que acontece essa contração. E o professor tem uma coisa interessante que é, você chega às vezes na sala de aula, fala assim, nossa, como é que você gosta daquela turma? Nossa, aquela turma é muito pesada. Ou aquela turma é muito leve. Ou aquela turma é... Nossa, eu não gostei de entrar ali naquele lugar porque o clima da sala de aula estava muito difícil. Aí a gente não está falando de temperatura, porque geralmente o clima vai ser 37 graus, 36 graus. Então, do que a gente está, não é? Se você está no inverno, 20 no Brasil. Você não vai ter abaixo de zero. Eu já peguei 2 graus aí em Curitiba, você está mais para esses lados, né? Aqui vai mais para o sul, mais frio fica. Mas a gente não está falando dessa temperatura medida por um cronômetro, um termômetro, por nada. A gente está dizendo de uma percepção interna de que o ambiente está me afetando e eu estou sendo afetado pelo ambiente. E isso, às vezes, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que lidar. E aí tem simplesmente uma turma que você não vai gostar e outra que vai com a sua cara. E aí o que já era difícil de ter contato, piora, né? E aí o que acontece? Para o aprendizado ser significativo, qualquer aprendizado, desde você aprender pão de queijo, a você aprender a fazer crochê, a você aprender filosofia. Todo aprendizado, ele passa pela sensibilidade, ele passa pelo afeto. E se esse aprendizado não toca, se esse aprendizado não me toca, ele não tem sentido, ele não tem conexão com a realidade, né? Os exemplos todos que o Paulo Freire dá, esse termo dimensão terápica da sala de aula é do Paulo Freire, né? Eu vou ler aqui, porque é bonitinho o trecho. Mas a gente sente, você sente que um grupo está mais conectado com você, né, de alguma forma. Eu lembro de uma turma que foi tão interessante, todo o trabalho que eu fiz, né? Professor do governo do estado de São Paulo, né? Eu sou professor de filosofia, sim, na escola pública, e leciono na periferia de Campinas, São Paulo. Esse gatinho apareceu para mim em vários sonhos, né? E aí eu falava assim, que esse gato, assim, o que eu posso fazer com esse gato? Aí eu fui vendo que o gato, ele tem uma função muito importante na Alice no País das Maravilhas. Ele é um filósofo. Então esse menino representa os adolescentes, me representa o joviniano também, perdido. Essa árvore representa a bioenergética, a conexão do grounding,
as raízes são tão profundas e só cresce a copa por causa dessas raízes profundas. E o gato, que é esse ponto de interrogação grande, é a potência que a pergunta tem nessa fase da vida, como em qualquer fase da vida, de transformar. E eu fui trazendo esse elemento. Esse gato, ele me ajudou bastante para trazer as perguntas para os adolescentes de um lugar onde eles tinham que achar por eles mesmos. Bem, nesse grupo, essa sala me tocava muito, era uma sala muito interessante, eu fiquei com eles todos os anos, né? Até o último capítulo que eu escrevi foi uma experiência com eles, uma coisa muito legal. Eu cheirava várias coisas. Nossa, você hoje está cheirando... Eu falei, meu Deus, o que eu estou cheirando? Tomara que não seja CC, né? O que eu estou cheirando? Ai, você está cheirando sonho de padaria. Eu falei, ai, graças a Deus. Então, tem dia que eu chegava, nossa, mas que coisa, que cheiro que você tá? Eu falei, o que eu tô cheirando hoje, né? Eu sempre cheirava alguma coisa da padaria. Eu falei, gente, eu sou uma padaria ambulante. Mas acho que eu vim depois do intervalo alguma coisa com cheiro de café, com alguma coisa, e eles me associavam com comida. Então eles tinham um vínculo muito legal, né? Com eles eu experimentava muitas coisas, eu nunca cheirei nada ruim assim para a maioria. Então sempre era uma conexão boa. Como a gente vai ter professores e pessoas que a gente vai chegar e falar, nossa, eu não vou com a cara daquela pessoa, que energia pesada, sei lá o que. A gente cria alguma coisa, mas não aprofunda no contato. Então a ideia é que toda a nossa couraça, todas as nossas tensões, elas são constituídas por vários elementos, que são dialéticos, são opostos, não são elementos, vou juntar tudo aqui e falar que você dá, isso aqui, ó, se você seguir, você vai dar uma aula muito legal. Isso não existe, porque cada grupo e cada pessoa vai ser uma dinâmica diferente, vai ser outras contradições imersas ali, né? Esse grupo, isso que eu estou descrevendo aqui foi em 2016, não tinha coronavírus. Agora, para você pensar nessa experiência agora, imagina, né? Eu estou falando aqui desde os primeiros capítulos da tese, eu falo da dificuldade de tocar, né? Que assim, a gente privilegiou os sentidos de distância, que é ouvir e ver, e afastou do toque. E isso gerou um problema muito sério. Tem até um texto, um capítulo do Tocar, do Ashley Montagu, que ele vai dizer que muitas meninas adolescentes engravidam, mas elas não queriam engravidar, elas queriam ser tocadas. Né? Então, como você gostaria de ser tocada? Como que esse toque pode acontecer? E aí, experimentar a mão, experimentar a proximidade. Então, isso, imagina agora, a gente não pode estar perto um do outro, né? 2 metros de distância e quando passar toda essa pandemia, a gente vai ter que fazer trabalhos, assim, a gente vai ter muito trabalho, óbvio, né? A gente vai ter que ter muito mais trabalho de entrar em contato. Porque vai ser, sabe, é muito suspeito. Eu vou ficar perto de você, mas será que você vacinou? Eu vou ficar perto de você, mas será que você vai vacinar? Eu vou ficar perto de você, mas será que você já teve essa doença e não vai passar? Você está espirrando, né? Você viu que você está espirrando? Ai, meu Deus. Sim, isso vai ser muito difícil. Está sendo muito difícil. Mas mesmo depois que a população for vacinada e a gente poder entrar em contato uns com os outros, a gente vai ter essa memória do isolamento muito profunda, né, de o outro ser uma ameaça o tempo todo de um vírus letal. Já tinha trabalho para o terapeuta corporal, a gente vai ter muito mais trabalho, porque o medo é um medo real, é um medo verdadeiro. Então, voltei para a sala de aula presencial. A Márcia comentou aqui, vamos ler? É muito interessante como o clima da turma pode alterar o próprio andamento dela, né, como você vinha falando do clima. E ter a percepção disso pode ser aliado para fluir. E que esse fluir seja para além da educação bancária, que sintamos para fazer sentir. É isso. Então, como que a gente desmistifica esse clima, né? O Reich vai perceber que a gente sobe a couraça, a gente cria esse muro para nos proteger, né? E um dos elementos dialéticos ali é a dificuldade de entrar em contato. Então, para não entrar em contato, eu contraio. Esse contato pode ser uma ameaça do lado de fora, um professor chato, uma mãe abusiva, um padrasto idiota, um pai que... sei lá, um pai também que não tinha limites. Então, tenho um pai, um alcoólatra, por exemplo. Então, meu corpo está sempre contraído, que existe uma ameaça externa. Mas existem as ameaças internas, né? Eu posso gostar muito da Kira. Eu sou apaixonado pela Kira, mas eu não posso admitir.
Então, sempre que eu encontro com a Kira, eu contraio, porque, sei lá, se eu sou um homem casado, né, eu não posso manifestar o meu afeto pela Kira. Pode ser um amor ou pode ser um ódio. Nossa, eu tenho uma raiva da Kira. Quando eu vejo a Kira, eu quero partir para cima. Mas eu não posso, porque se eu partir para cima dela, eu vou ser preso. Tá certo? É melhor você não ser violento mesmo. Mas o que a gente faz com essas emoções todas? Recalca, contrai, fica todo fechadinha. E isso é um dos elementos que compõem essa dificuldade. Talvez eu perceba o clima da sala, né, o pesado de lá, não é porque está pesado, é porque bate alguma coisa em mim que eu não trabalhei. Eu tinha uma turma muito cheia de bullying, muito, eles eram point do bullying. Então eu entrava naquela turma, eu suava, eu via que a minha mão não estava tranquila, minha respiração diminuía, porque eu tive muito bullying na escola. Eu tive muito bullying na escola. Então, quando eu chegava perto daqueles grupos sem noção, eu acessava os meus gatilhos. Minha amígdala disparava, a minha ínsula me avisava, minha frente do córtex frontal falava, será que esse ambiente é seguro? Né? E aí, respiração é fundamental quando você sente os seus pés no chão, flexiona um pouco o seu joelho, deixa o ar chegar até na barriga. Joviniano, você tem tantos anos e você é o professor agora. Ai, que alívio. Porque a minha criança ficava sequestrada. Por isso que é importante para o professor, para o terapeuta estar em terapia e para o professor entrar em processo de conhecimento de si. Porque pode ser pela terapia, pode ser por um grupo, etc. Mas se ele não entra em contato com esses conteúdos, o clima da sala é pesado porque muitas vezes bate na sua criança ferida. E se a gente não trabalhou com a nossa criança ferida, todas as crianças são ameaçadoras. As crianças ficam muito ameaçadoras. Você é mãe, você sabe disso, né? Porque você viveu, a neném tá mamando, você lembra de você mamando, né? A mãe reedita as fases da vida com a criança. Se o professor não trabalhou a própria criança, ele vai entrar em contato com aquelas crianças e entrar em alarme. Quais são os nossos alarmes, né? A gente sabe disso, né? Tem lá a amígdala, a gente vai ter o sistema límbico e o córtex frontal. Meu córtex frontal está dizendo, Joviniano, você é o professor, você tem que ficar calmo nessa sala de aula. Aí eu vejo os alunos muito sem educação, pum, vai embora o meu córtex. Meu sistema límbico começa a atuar e eu fico completamente em alerta. Minha amígdala entra em alerta e minha mão fica gelada, eu respiro menos e falo, ai, eu estou com pânico dessa turma. Mas eu estou com pânico dessa turma ou a minha criança, ela foi sequestrada por alguma memória encapsulada. Uma memória minha encapsulada. Eu não preparei nada disso para falar, tá saindo isso, né? Mas eu vou te contar uma história interessante. Eu tive muito bullying numa sala de aula, na 5ª série. Era horrível. Horrível. E aí era uma escola que era perto da casa da minha mãe. Até hoje ela mora nesse bairro lá em Uberlândia. E aí, como ela mora lá, tirei o meu título de eleitor lá, morava lá, minha mãe mora, Toda vez, eu tinha 18 anos, 20, 25, até eu transferi o título há uns 3 anos por aí. Todo ano, votar era uma lástima, porque eu entrava naquela escola, isso Robert Scare, Robert Scare não está citado na tese, mas está citado no Tapping, que é o que eu uso. Robert Scare, ele fala da memória encapsulada. No livro que não está traduzido em português, chama O Corpo Carrega o Peso. Quando eu entrava, minha mão transpirava, meu coração disparava, minha respiração era curta, eu voltava correndo para sair daquele lugar. Me dá meu comprovante! E eu ia embora da escola. E aí, nossa, estou livre, estou aliviado. Chegava, e um dia, trabalhando com bioenergética, com EFT, com essas coisas esquisitas todas que eu faço, eu estava numa escola dando uma oficina dos meridianos, para soltar o estresse. Me veio uma coisa assim, falei, nossa, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu tinha uma criança presa numa sala de aula na 5ª série. Depois que eu trabalhei muito ela na terapia, fiz muito processo comigo. Um dia eu resgatei ela num processo que eu trabalho que é muito legal, chama Matrix Reimprinting. Dentro desse processo, meu adulto foi lá e conversou com a criança e falou, você está livre dessa sala de aula, vem para cá.
Kira, eu nem lembrava de título de eleitor. Eu só sei que um ano depois eu transferi meu título. Olha que coisa. Coincidência? Não sei. Né? O Então, quanto a gente repete os padrões, porque existe uma parte nossa, no xamanismo eles falam resgate da alma. É como se uma parte da alma da pessoa tivesse presa no passado. Hoje eles chamam de memória encapsulada. eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Vou só ler primeiro o comentário da Márcia mais uma vez. Ela fala, né? Existe a possibilidade de deixar a nós mesmos do lado de fora da sala. Carregamos o pacote completo. Com certeza, Márcia. E aí, nesse sentido, dá para se compreender também essa coisa comum que acontece de professores pedirem afastamento também por não darem conta, né? É claro que Total. esse é um dos motivos, mas é um motivo assim de peso, né? Dá para se dizer. E aí, como é que a gente pode também pensar esse lugar de encontro com esses conteúdos, podendo ter um respaldo de cuidado, né, para aquela pessoa permanecer, né, e não precisar sair ou, enfim, alguma coisa do gênero, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso também. O Eu sinto muito ideal. pelo que você viveu também, né? É claro que você podia ter Sim, mas começado olha. falando isso. Sim. Ó, vamos respirar, né? Porque é isso. Eu acho que você, quem acompanhou, né? Você já fez as oficinas todas da Corposofia na última turma, você me acompanhou na jornada, como foi. E tudo que eu escrevi, não é assim, eu li então. Não, é como que eu estou sentindo isso, qual que é a demanda do concreto. A demanda concreta, que é o capítulo principal da tese, a demanda concreta é os adolescentes estão fazendo suicídio. O que eu vou associar? Como que eu vou trabalhar a questão do suicídio, falar disso de maneira aberta, não como um tabu? E aí a gente tem a filosofia que é maravilhosa, né? O livro do mito do Sísifo, que é o capítulo principal, que é quando ele narra o mito, né? A gente trouxe o mito do Sísifo e trabalhei ali com os alunos. A gente pode trabalhar com a metáfora, a gente pode trabalhar com o corpo e etc. Mas o que você está falando é muito importante porque vem os conteúdos. Então, os conteúdos, aí você tem que ter uma conexão com a mediadora escolar, com o ideal que seria ter um psicólogo escolar. Ter o psicólogo escolar seria fundamental, não só para os professores terem alguém para poder compartilhar, mas como a gente poder encaminhar os alunos para esse psicólogo escolar. A gente não tem essa estrutura. A minha escola tem uma coisa muito legal, que é uma conexão muito forte com a PUC. Então, no ano passado, os estagiários vieram, eu apresentei a escola inteira para eles, falei do trabalho que eu desenvolvi. Então, os estagiários da PUC têm um papel muito importante no nosso grupo ali. Só que é estágio, né? Eles não vão ter vínculo com a escola. O psicólogo escolar teria um vínculo com a escola. E, infelizmente, a gente não tem. Então, o ideal seria, agora com essas configurações novas das disciplinas de Inova, em São Paulo, que é a realidade que eu vivo, né? O que é o projeto de vida, as eletivas, especialmente. A corposofia é uma disciplina eletiva agora na escola, então eles podem vir fazer só processo comigo de corpo, de como você está. Não é terapia, mas é terapêutica, porque essa é uma diferença muito importante da dimensão terápica da sala de aula. A dimensão terápica quer dizer, eu não ignoro o elemento emocional, mas ela não é terapia. Né, meu orientador, o Adilson Nascimento, aqui da Unicamp, ele tem essa fala muito clara. Uma aula não é terapia, mas uma aula pode ser terapêutica. Né? Então, acho que incluir essa dimensão do afeto é muito terapêutico, mas não é uma aula de terapia. Você fez as oficinas comigo, não é terapia. Mas é terapêutico, porque você tem que olhar para você tem que... o Aristóteles falava isso, olha que interessante. Olha, depois tem o Marx, falou isso, tal coisa da sensibilidade. Tem o Foucault que falou tal coisa. A gente associa os conceitos com a vida, mas não é uma terapia de grupo. Esse é um espaço que eu fui criando na minha sala. Mas os professores, Kira, têm muito medo de perguntar do medo dos alunos. E o primeiro capítulo da Caixa da Pandora era: você tem medo de quê? Então a gente tinha que perguntar para os alunos porque era um concurso de redação. Eles tinham que escrever redação. E aí, nessa história de perguntar para os alunos, o grupo todo disparou os alarmes. Então, eu entrei no grupo na sala. Esse capítulo ele vai ser publicado num dossiê sobre corpo e educação da Federal do Piauí agora, no primeiro semestre. Só como fazer uma experiência transversal. Nada proposital, gente. Isso é pesquisação, isso é cartografia. Você não vai pensando, eu vou ter uma teoria para comprovar na escola. Você deixa a escola te afetar.
E aí, ali eu falei, as pessoas estão falando de medo. Eu já estava desenvolvendo meu trabalho com grupos sobre a dificuldade de contato, como não entrar em contato, que eu chamo da caixa da Pandora. E ali o grupo dos professores estavam com medo. Isso é uma dica muito importante para os terapeutas que querem trabalhar em escola, é que se você for apresentar isso direto para os alunos, e sem passar pela equipe gestora, é muito complicado. Eu estou com um projeto, agora parou tudo, né? Agora paralisou tudo. Mas é um projeto de educação em valores humanos, que tem uma moça que é da Justiça Restaurativa, eu como terapeuta, uma amiga da Educação de Valores Humanos, que também e eu também sou professor nessa pós-graduação, todo um grupo. E o dirigente. A gente apresentou para o dirigente de ensino, que é o Nivaldo, que a gente conversou hoje, até que ele gostou do vídeo que eu mandei para ele. Falei, Nivaldo, como apresentar? Falei, Joviniano, não adianta querer levar isso para uma escola, porque se a equipe gestora, que são os dirigentes, os diretores e os coordenadores não entenderem a proposta, qualquer coisa que acontecer na sala de aula, a culpa é sua. Qualquer coisa de errado, tá vendo? A esquisitice que tá fazendo ali. Tá mandando falar de coisa, de emoção, é muito perigoso, é muito perigoso. Então, é uma dica. Eu fiz primeiro com a equipe gestora, depois com os professores. Aí eles viram qual que era a proposta, aí eu levei para os alunos. E aí eu tive muito apoio dos professores o tempo inteiro, e tenho apoio até hoje, né? Para trabalhar com essas dinâmicas, com o corpo, com a respiração, para se perceber, isso é cartografar o presente. Você percebe o momento presente. Como eu estou, como eu respiro, que emoção é essa, como ela é no meu corpo, o que eu estou sentindo agora, que conexão tem isso com a minha vida, que conexão tem isso com a minha vida lá fora. E isso faz contato, que é tudo que a couraça não quer. E aí eles devem ter percebido o quanto que essa dimensão de serem afetados tem um efeito, né, muito potente para o próprio trabalho deles, né? Eu acho que é uma virada de chave também esse encontro mesmo, né? Sim. Sim, e esse trabalho especialmente, que foi transdisciplinar, ele teve um final do ano uma exposição. Então tinha uma sala só do ensino médio de produções artísticas, né? Caixas tridimensional, fita de Moebius, que ele é inspirada na obra da Alicia Clark, que eles contavam os medos enquanto faziam as fitas. E, enfim, isso tudo tá na tese, vai estar nesse outro livro, e assim, são experiências que não são assim. Como que eu fui desenvolvendo? Você precisa de tantas cartolinas verdes, tantas amarelas, 5 canetinhas rosa e tantas... Não tem às vezes, gente. Então, eu fui desenvolvendo a partir do corpo e do espaço. Do corpo e do que é o que tinha. No máximo, você tem caderno de desenho? Traga. Você tem lápis de cor? Traga. Porque às vezes não vai ter na escola para todas as pessoas. É a realidade, né? Então, é lidar com o concreto. Naquele lugar, naquele momento presente, com aquele concreto, às vezes eu chegava e falava, gente, cadê aquela caixa de lápis de cor? Fulana usou tudo. Então se vira, não vai ter lápis de cor hoje, né? Então eu ia fazer com o que tinha ali, né? Eu acho que e ser professor na escola pública e dar aula para essas realidades assim que são permeadas de muito desafio, muitas histórias bonitas e muito sofrimento também, né? Olha, você fica o rei da improvisação, viu? Você fala, não tem gente, vamos fazer tal coisa, a cadeira vira escada e assim vai, né? E vai criando adaptações. Mas é assim que a vida flui. O que o coronavírus está ensinando para a gente? Adaptação, adaptação para seguir. O tempo todo. Quem não está se adaptando não está conseguindo seguir. Usar a máscara, fazer distanciamento, reduzir... Isso é adaptação. E foi assim que a gente chegou até aqui. O Darwin já falava sobre isso. A Ana é uma grande mestra minha. Um beijo, Ana. Parabéns. Parabéns pra você. Eu posso ler aqui? Eu achei interessante. Uhum. Bem, a corposofia... A Rocha escreveu também aqui. Nossa, eu sonho constantemente com a minha escola de criança. Mas antes, quando você estava falando também. Só para ler o comentário dela. Muito legal. Eu acho que a Márcia Ross vai estar com a gente na Corposofia. Já está matriculada, começa amanhã a Corposofia, a turma nova. Eu acho que essa também vai estar, a Cláudia Rocha.
que ela já tá matriculada já. Começamos amanhã. Quem está gostando aí da minha proposta, amanhã começamos. Vou ler aqui que eu separei. Corposofia pode inspirar outros professores de filosofia, ou em geral, a aplicar estratégias de sensibilização e se beneficiar dos efeitos dos exercícios. Mas antes de oferecer aos estudantes qualquer um dos processos, é fundamental que o professor pesquisador experimente em si mesmo os efeitos. Aqui podemos recuperar os conselhos sobre a coerência do educador com sua proposta. Em Pedagogia da Autonomia, essa disposição de ser afetado é fundamental para um professor pesquisador. Tem uma fala do Paulo Freire, essa daqui, é muito interessante. Fala-se hoje com insistência no professor pesquisador. No meu entender, o que há de pesquisador do professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescenta ao ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. De que se precisa é que em sua formação permanente o professor se perceba e se assuma. Porque professor como pesquisador. Aí ele vai dizendo, né? Vou falando da disposição de se cartografar, de se perceber. Agora eu vou chegar na parte mais bonita, que é bem bonita. Sobre essa dimensão terápica da sala de aula, Paulo Freire esclarece. Gente, Paulo Freire é o brasileiro mais citado fora do Brasil, né? Vocês sabem disso, né? Todas as pesquisas na Europa sobre educação tem que citar, porque é um expoente. E aqui eu fico com essa perseguição ridícula com Paulo Freire e as pessoas nem leram, viu? Quem pegar a Pedagogia da Autonomia para ler, fala, gente, que conexão que ele tem com a realidade. Aí ele vai dizer aqui, é muito lindo. Eu lido com gente e não com coisas. E porque lido com gente, não posso, por mais que inclusive me dê prazer, entregar uma reflexão teórica e crítica em torno da própria prática docente e discente. Recusar a minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno ou aluna. Desde que não prejudique o tempo normal da docência, não posso fechar-me ao seu sofrimento ou à sua inquietação, porque não sou terapeuta ou assistente social, mas sou gente. O que não posso, por uma questão ética e de respeito profissional, é pretender passar por terapeuta. Não posso negar a minha condição de gente, de que se alonga pela abertura humana uma certa dimensão terápica. Essa dimensão terápica, aí você não tem que ser terapeuta nem psicólogo, né? Mas ser humano, que é quando a sua sala está triste. Olha, tomara que publique, eu aviso para você. Vai ser na Federal do Piauí, esse artigo. Eu digo a experiência, e essa experiência está na tese. Eu falei, vocês, por favor, vocês vão expressar o medo, escrevam o medo, desenhem o medo. Aí todo mundo vai desenhar o medo, cada um foi desenhar. E aí eles foram desenhar. Então, eu não vou desenhar, tá. Aí tinha um que olhava para o horizonte, assim, era bem mental, né? Ele olhava, falei assim, nossa, vai acabar a aula, mas ele não termina a tarefa. Aí eu falei, eu vi que você não fez. Ele falou, então, não fiz, porque eu acho que só vou fazer depois que você contar um medo que você tem. E aí você tem que baixar sua bola, porque quer dizer, se você for igual a mim, eu entrego. Se você é superior a mim, continua na sua e não faço nada que ninguém me manda. Eu identifico com esses alunos porque eu sou muito rebelde. Eu falei, mas você é terrível, o que você quer que eu conte? Ele falou, um medo que você tinha. E é assim que eu termino a tese, eu conto essa experiência. O Reich chama de fluxo da vida com V, né? O V grande é a vida, a grande vida, né? E ele fala, tem uma citação no Assassinato de Cristo, que ele fala que o que a gente escreve, quando a gente escreve, a gente não escreve para... tá na epígrafe aqui, mas ele fala a vida... Eu vou ler esse epígrafe em vez de ficar falando da minha cabeça. Mas pode falar também. Mas ela é bonita, uma situação tão bonita, não sei por que eu perdi. A vida começa pela realização. Ela se encaminha para a realização. Ela faz pelo amor e para o amor. Assim como em todos os campos nos quais funciona. A vida não escreve um livro com o fim de também ter escrito um livro. Vou chorar. Ela não realiza sua tarefa para encontrar ecos nos jornais, ela não escreve para pessoas, mas sobre processos e fatos.
A vida encontra porque encontra. A vida não tem ideia precisa de que o futuro lhe reserva. A vida aceita o curso natural das coisas. É William Reich no Assassinato de Cristo. E esse menino perguntou para mim isso. Falei, eu vou te contar. Eu não gostava de terapia, eu achava o psicólogo uma coisa... Eu não ia precisar disso na vida. Mas eu tinha 20 anos e eu tive pânico. E eu tive que procurar um terapeuta. E aí foi uma mulher muito querida. E eu contava para ela que quando eu tinha muito pânico, eu não me via morrendo. Eu tinha perdido meu pai muito pequeno, então eu via minha mãe morrendo. Porque se já não tinha pai, se minha mãe morresse, eu ficava num limbo. Então meu pânico vinha com a morte da minha mãe e com minha avó que tinha falecido já. E quando eu tinha crise, eu ligava para minha mãe para saber se ela estava viva. E ele falou, nossa, essa é a sua caixa da Pandora. Eu falei, é. Ele falou, então seu medo é a morte da sua mãe. Eu falei, tenho muito medo da minha mãe morrer. E agora com o coronavírus é real, né? Tenho muito medo da minha mãe morrer. Eu falei, então agora eu sei. Quando você for desenhar aqui na nossa caixa a sua esperança, você vai desenhar que a sua mãe vive para sempre. Eu falei, olha, na sua idade talvez eu tinha essa ilusão de que minha mãe viveria para sempre. Mas hoje eu peço para a vida me dar compreensão para aceitar a morte como parte do fluxo da vida. Então, essa compreensão desses momentos, de que a morte compõe a paisagem, que a finitude compõe a paisagem, e esse contato com a dimensão terápica, com a dimensão do afeto, é o contato com a dimensão da esperança. É olhar para o futuro. Trabalhar com eles, né? Hoje a depressão dos jovens não está no passado, Kira. Eles estão deprimidos por não ver futuro. Por não ver saída. O suicídio é um lugar muito sem saída. Então, olhar para falar para eles, então, em 2024, como é que você vai estar? Nossa, para eles é muito tempo. É daqui 3 anos, né? Eu perguntei, eu dei aula presencial esse ano, né? O Dório brigou a gente. Agora a gente não vai dar aula presencial porque está na faixa vermelha, roxa, né? Graças a Deus, né? Mas eu tive que ir presencial. E aí, no presencial, eu encontrei com eles depois de um ano. Eu falei, nossa, não quero saber se você lembra do Aristóteles, do que o Platão falou, né? Eu fiz a seguinte pergunta. Imagina que o coronavírus... Esse é o exercício. Imagina que o coronavírus é uma pessoa. E ele vai te mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Te mandando, ele vai te avisar. Estou chegando em 2020. Qual mensagem ele está te trazendo? Primeiro momento. Aí, não sei o que, tem rádio do coronavírus, quero que ele morra, quero não sei o que. Falei, se o coronavírus fosse essa garrafa, o que você faria? Eu quero quebrar, matar. Falei, então o que é isso? É uma raiva que eu fiquei, tá? E foi toda a conversa. E no segundo momento, eu trouxe outra coisa. Se o coronavírus pudesse trazer, ao invés dessa mensagem, uma pergunta, como que você transformaria essa mensagem em pergunta? Aí eu compartilhei um pouco do meu. Falei, olha, eu adoro sair da minha casa. Eu só ia na minha casa dormir e me fiquei muito chateado. Porque eu não podia encontrar com os meus amigos, não podia nadar, não podia fazer tudo que eu gostava e tinha que cozinhar todo dia, eu não sou um bom cozinheiro e tudo aquilo. Mas eu fiquei muita raiva. E depois eu parei e falei, ok, qual que é a mensagem que está me dando tudo isso? Que existiam coisas fundamentais que estavam ali e que não foram embora. Minha respiração continuou. Meu corpo está aqui. E uma pergunta me acompanhou o ano inteiro. O que é, e até hoje, o que é importante? Todo dia, quando o desespero bate em mim, eu pergunto, o que é importante? O que é importante? E essa pergunta me ajuda a seguir. E aí foi legal escutar, né, que eles foram falar dos avós, que muitos estavam muito preocupados com os avós, uns parentes próximos morreram, como que eles lidaram com isso. Então, e essa é a dimensão terápica na sala de aula. Não é começar, eu poderia começar bancariamente, empurrando um conteúdo e falar, entrega para mim até a página tal, manda no Google sala de aula e tchau. Mas toda essa dimensão do luto que está no ar, existe um grande luto no ar. São muitas pessoas mortas. Então, toda essa dimensão do trauma coletivo
Só dando um spoiler, então, quarta-feira eu vou estar na Comunidade Libertas entrevistando o Marcelo sobre coronavírus como trauma coletivo. Quarta-feira no Libertas. Mas eu tô lendo, tô assistindo muito vídeo e fiz o workshop do BSL ano passado sobre o trauma coletivo. A gente está num grande trauma coletivo. Então, negar, qual que é a dinâmica da couraça? Dificuldade de contato e negação. O negacionismo, o negacionismo é um mecanismo. Tem um texto do Freud muito bonito, né? Acho que é da década de 20, chama Da Negação. Nesse texto, Freud vai mostrar como que a negação é um mecanismo. É um mecanismo de defesa para a gente não entrar em contato com a realidade. Negar o princípio da realidade, criar um princípio falso lá de prazer, para lidar com aquela frustração, para não lidar com a frustração, eu nego. Né? Então, negar essa dimensão terápica, ela pode ser muito boa para o professor. Protege ele de muitas dores, mas também elimina a possibilidade de muito prazer, que é estar em contato com as pessoas, construir o que o Reich chama, né? Os nomes esquisitos do Reich é sensação de órgão e ponte radiante. Mas para a gente seria estar em contato profundo comigo mesmo e empático. E é o que o Lowen fala, né, também, né? Que a gente só consegue sorrir porque a gente consegue chorar, né? Então traz essa dimensão de poder atravessar esses lugares, né? De sentir mesmo, né? E nesse lugar que é da formação humana, que é do encontro com sujeitos ali. Então é muito, muito bonito mesmo que você traz, porque é justamente se dispor a entrar em contato com o que está acontecendo e vamos olhar para isso, né? E como você vem como professor de filosofia também, né? A forma como você trouxe a pergunta, né? O que é importante? Muito a da pergunta, da filosofia mesmo, né? De como que a filosofia traz perguntas, né, pra gente sobre a vida, né? Sobre estar aqui. Então, podendo unir isso com a sua prática, né? Essa dimensão dos afetos, com a sua prática, seja em qual disciplina for, seja qual atuação que você traga como educador ali dentro daquele ambiente escolar, né? Esse é o nome, educador. Sem perder de vista essa dimensão dos afetos, né? Educador. Se você não passa pela dor, você não educa. Educador é isso, educador. Se você não está em contato com a dor, se você está negando aquela dor, você não está educando. Tem uns comentários aqui também. A Camila escreveu: a dimensão terapêutica pode ser um olhar vagaroso a dificuldades que se entrelaçam nos processos de aprendizagem, na família, no trabalho. Com certeza, Camila. E ela também falou alguma coisa aqui. Parece que o sistema educacional é projetado para dificultar o fluxo da vida na época dos alunos. Alguns lugares, o corpo docente trabalha 30 e tantos anos, às vezes estereotipadamente. Parece que está cumprindo um papel, né? Total. Que não é a própria vida acontecendo. E aí fica contando os dias para aposentar. Uhum. E até na universidade a gente se depara com isso também, né? Com professores universitários também contando os dias para aposentar. A Mari Pellegrin, que linda essa ressignificação e abordagem sobre este assunto. Obrigado. É especial escutar mesmo. Obrigado, eu estou aqui vendo se eu consigo ver os comentários do Instagram, muda de... Eu acho que são esses aqui. A Ana escreveu: e agora nem fale, dona Terezinha, também. Uau, que live linda. Obrigado, Thalita. Estou curtindo essa live, aprendendo muito. Fred também. Que bom, que bom. Então, essa proposta, tem esse livro que é muito bonito, quem gosta de filosofia, chama As Perguntas da Vida. É um livro de filosofia do Savater, que ele é a iniciação à filosofia através de perguntas. Ele é um argentino e é um que me ajudou bastante a assumir esse meu lugar, sabe? Todas as oficinas da corposofia, eu entro em contato com o segmento, com a contração, eu vejo o que essa contração está me dizendo e transformo numa pergunta. O que essa contração está me dizendo e transformo numa pergunta. Porque a pergunta, ela funciona como um antivírus. Porque se a cabeça da pessoa está sempre assim, levanta, come, deita, dorme e entra numa repetição. Essa repetição
a neurose, né? A neurose, ela tem uma tendência à repetição. Então, e aí aquilo se cristaliza. A pergunta, ela tem esse poder de desencaixar um pouco, né? Então, a filosofia, desde o começo, qual que é a origem, né? E eu assisti uma live muito bonita com uma professora, que para mim ela vai ser uma professora o resto da vida, né? Que eu acho que ela me ensina sempre. Com a Liane Zink falando com o Dante sobre o caos, que ela teve coronavírus, né? E ela contando da experiência dela com o coronavírus, já tinha tomado as 2 doses da vacina, né? E, então ela não foi internada, não foi entubada nem nada, mas ela sentiu o corona no corpo dela. E ela falou que o que fez ela, né, a respiração, ela falou que eu agradeço muito ser um terapeuta corporal, porque o tempo todo foi em estar em contato com o presente, não uma meditação de imaginação, mas uma meditação de presentificação, que me ajudou a estar. Mas ela fez 2 perguntas, achei lindo isso. E são 2 perguntas existenciais que eu acho que, não sei se no seu grupo eu fiz essa pergunta aqui, mas no grupo anterior eu comecei com uma música que é Eu Vim do Corpo da Minha Mãe. É uma música muito bonita, que é que as mulheres cantam, né, do Círculo de Mulheres, que é de onde eu vim e para onde eu vou. Foi bonito escutar a Liane dizer isso. Ela falou, olha, quando eu meditava, eu entrava em contato com essas 2 perguntas, de onde eu vim e para onde eu vou, para organizar quando vinha a confusão de pensamentos que o coronavírus dá, toda a mexida que ele faz no sistema nervoso. Tem pessoas que têm sequelas neurológicas, tem gente que tem sequela na memória, e a gente não sabe quais são todas as sequelas dessa doença que a gente está atravessando, né? Então, uma coisa que me ajuda muito, né, e que eu faço bastante, é esse processo de corporificar, né? De corporificar, trazer para o corpo e começar a entender. E o Loen diz, né? Quando você entende no seu corpo, quando o entendimento é sentido, ele é compreensão. Ele não é só intelectual, ele tem uma compreensão afetiva no coração, porque ele é sentido, né? Então, que mensagem o coronavírus me trouxe? E se essa mensagem fosse uma pergunta, que pergunta você faria, né? Ou de onde eu vim, né? De onde eu vim? Qual a minha origem? Para onde eu vou? E deixar que as perguntas nos afetem, eu acho que é uma grande proposta dessas oficinas. As oficinas, elas são, oi Augusto, tudo bem? As oficinas, elas são pensadas como oficinas de conceito. Então tem uma parte que é sensibilização, que a gente vai sentir, né? Perceber esse corpo, sentir, depois, a partir dessa percepção, problematizar, e essa problematização não é individual, a gente não vai ficar, né, cada um, não é grupo de terapia, mas compreender isso como uma grande questão da humanidade, por isso que se tornou uma questão filosófica, né, trazer essa como questão filosófica, e aí compartilhar nossas vivências, né, as nossas compreensões como comunidade. Então, no grupo anterior eu pedi para vocês escreverem ou vocês trazerem, né, narrativas de vocês, coisas. Esse grupo agora, como a maioria participou da jornada Flexibilizando a Coração Muscular, que foi aqui, quem não participou, só entrar em www.corposofia.com.br, tem um link do Telegram, vocês podem entrar no Telegram e ter todas as gravações e todo o material de apoio, tá gratuito no Telegram. A maioria desse grupo passou por essa jornada. Então a gente vai ter um seminário sobre flexibilizando a couraça no dia 8 de maio, e os alunos da Corposofia que começarem amanhã, tá? Ainda tem vaga, viu, gente? Quem podem vir. Eles vão ter a participação. Você falar no final esse convite, mas aproveita e já fala do convite inteiro, então. E aí, é isso. E aí eu queria trazer mais uma dimensão também de olhar a partir do que você veio tecendo aí de comentários, de contribuições sobre o tema, e também aproveitar para te indicar do tempo, que a gente está com mais cerca de 12 minutos. Então também 12. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta final para o Joviniano, ou trazer alguma consideração a mais. E fica à vontade, então, para fazer o convite para o grupo da Corposofia, então. Obrigado. Kelly, a Kelly do Espírito Santo, quanto tempo que eu não vejo. Augusto. Oi, Márcio. Eu vou aproveitar, então, para fazer a pergunta já, tá? Que, de repente, depois não dá tempo também. Você está trazendo essa dimensão de se perceber, né? E aí, eu me lembrei no grupo da Corposofia, que eu participei, uma das partes que me tocou, né?
que foi esse encontro com também a relação com o outro, podendo sustentar alguns lugares difíceis de lidar, né, com a gente mesmo, né? E quanto que essa dimensão também é importante para pensar a escola, para pensar essa relação com o coletivo, né? Então, eu me lembro daquilo que você trouxe de alguma forma sobre morar no coração de alguém, sobre alguém que te faz companhia, e aí você trouxe sobre a planta, e essa sensação de estar na presença de um contato que te traga esse aconchego, né? E o quanto que, quando você fala disso, desse não tocar, de não conseguir, até da jovem que gravidez na adolescência, que às vezes ela só quer ser tocada, fala dessa dimensão da falta de contato, e o quanto que você conseguiu ampliar essa relação com o contato, né, a partir desse olhar da filosofia e da corposofia e tal. Então, poder falar um pouquinho disso também do em relação a, para poder também receber esse calor desse contato, né, para além também, né? Principalmente agora, né, que a gente também não tem tanto esse contato. Enfim, e pensando na educação, enfim, se quiser falar alguma coisa mais ou menos nesse sentido, puder. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa, porque, olha, onde eu aprendi essa pergunta? Eu estava numa supervisão com uma das minhas professoras a gente tem uma técnica chama EFT, a sigla, né? O Optimal EFT, a gente trabalha com uma dimensão terápica, a dimensão terápica como uma dimensão estética, né? Então é abrir a dimensão da beleza. E é bonito porque na semana passada eu entrevistei o Fernando Aguiar, ele fala que ao invés de trabalhar com defesa de caráter e bloqueio, ele trabalha com inteligências estruturantes. E uma das inteligências estruturantes é a beleza. Então assim, o que te encanta? Né? São duas perguntas bonitas e são muito legais. O que te encanta? Se um adolescente está ali, sem saída, e está no escuro, e tenta suicídio, e está conectado com a pulsão de morte, não com a vida, às vezes ele não vai encontrar o que encanta. Então, por isso que o nosso trabalho é muito importante. Quando você está com o corpo desvitalizado, o contrário de depressão é vitalidade, né? Então, para o Loen, quando você vitaliza esse corpo e pergunta o que te encanta, você abre a dimensão estética. Você abre a possibilidade dele olhar para o futuro e ver que ele gosta de tocar guitarra, ele vê que ele gosta de plantar, ele vê que ele gosta de cozinhar, ele vê que ele... Enfim, ele vai perceber que ele tem um lugar... Uau! Né? Só que esse movimento, né, que o movimento de ir para a vida, acho que é legal quem não assistiu o filme no Netflix, tem o Professor Polvo, ele mostra bastante isso, né? Que ele aprende com aquela polva, né? Não sei se existe a palavra em português, mas a polvo fêmea lá, que é uma professora dele. Mas o que é legal dali é que ela explora o oceano inteiro e ela volta para um lugar. Então sempre que ele percebia onde está, né? Onde está minha professora polvo, ele ia lá na toca, ele observava, sabia que ela tinha para onde voltar. Então, pensando na nossa existência, né? Eu vou para o mundo. Eu vou para o mundo, mas eu volto para onde? Né? Então, essa pergunta, você tem lugar no coração de alguém? Ter lugar no coração de alguém, eu trabalho essa pergunta no encontro que eu trabalho a pele, né? Ectoderma, mesoderma, endoderma, quer dizer, como que eu me envelopei, como que eu desdobro, como que eu me envelopo, como que eu desdobro, como que eu entro em contato, que é um movimento embriológico profundo, e desdobro. Existem várias formas de se dobrar. Quando a gente escreve nossa experiência, a gente está dobrando, está fazendo dobra. Quando a gente está desenhando, a gente está fazendo uma dobra. Dobrar-se sobre si mesmo. E o embrião é sempre assim, né? Ele enrola e desenrola. Quando a gente faz movimento de desenrolamento, de desenrolar e ir para a vida, e não teve um útero quente, e não teve um lugar no coração de alguém, é muito difícil e assustador. É muito difícil e assustador sair para o mundo, sair para a vida, sem ter para onde voltar. Então, essa pergunta, que foi a minha supervisora, né, com o Winnicott, ela gosta muito do Winnicott, ela falou, essa pergunta é muito importante para a gente trabalhar os traumas lá de trás da vida. Porque a gente não está falando de perinatal, pré-natal, renascimento, não tô numa escola. Não vai ter renascimento, não. Mas eu estou abrindo uma dimensão estética,
Abrindo uma de uma poética existencial que é: o que te encanta? Futuro. Você tem lugar no coração de alguém? Você tem para onde voltar. Esses 2 lugares são as minhas primeiras oficinas, né? Eu começo com a questão da pele, do contato. E aí essa pergunta, gente... A escola precisa desse lugar de encantamento, né? Uma pessoa, para ser um educador, uma educadora, precisa ser uma pessoa que tem isso, esse brilho, né? Para a vida, assim. É com a vida, né? Na verdade, que faz ela também... Porque é desgastante, é trabalhoso, né? Lutar também contra essas estruturas sociais que oprimem, que isso, que aquilo, que não dá melhores condições de trabalho, que tarará, a gente, né, sabe de tudo que está por aí. Então, esse encanto é a joia rara, né, que promove essa potência do encontro com esse espaço, com esse lugar, com essas possibilidades. E esse pulsar diz muito também desse sujeito que é a pessoa que está ali dentro trabalhando, podendo sustentar o trabalhar ali, né, também. Sim, eu tive uma cliente professora que era aposentada e continuava dando aula. E aí ela estava muito deprimida, e acho que é legal acompanhar os professores no final, na aposentadoria, porque eles deprimem muito. Porque o que vai ser de mim, né? Eu dei aula há 30 anos, o que vai ser de mim? Aí o que te encanta? O que te encanta? Fora da sala de aula existe vida. O que te encanta? Ela falou, sabe o que me encanta muito? Que eu acho que olha só como ela tem isso no DNA dela, né? Ela falou, eu vou dar aula particular. Sério? Ela falou, porque o que me encanta é quando eles não entendem nada, assim, você vê que não está entendendo, e de repente eles fazem assim, nossa, agora eu entendi. Nossa, como foi legal. Elas têm um prazer muito grande nesse momento. Ela sente um prazer muito grande. Né? Nesse momento que a criança, ela é alfabetizadora, né? Quando a criança fala, tia, eu consegui ler. Não pode mais chamar de tia, né? Ela falava, nossa, quando eu falava isso para mim, eu tô conseguindo, eu li uma placa. Ela sentia muito prazer. Então isso encantava, né? Mas o meu trabalho com ela era para mostrar a vida além da sala de aula. Ela falou assim, não, olha, o que te encanta? Abrir a dimensão estética da existência, e aí a nossa vida como obra de arte, como que a gente está pintando essa tela que é a nossa vida, como que a gente está pintando essa tela, né? Camila, o que está vivo em você? A pergunta que não se... O que está vivo, né? O que está pulsando? Né? O que está pulsando? Né? O que está vivo em você? Olhar para isso, e às vezes, né, tem uma pergunta bonita que a gente faz no crânio sacral, que é muito linda. Você solta a face da pessoa e toca. Aí você pergunta, onde está a saúde? É uma técnica que eu adoro. Aí você pergunta, onde está a saúde? Onde está a saúde? Onde está a beleza? E aí o corpo te mostra onde tem saúde. Você pergunta para a pessoa onde tem a saúde. Ela fala, mas não sei, tá tudo doendo. Mas tem algum lugar no seu corpo que não tem dor? Você vai falar, é a minha perna direita, ela tá muito tranquila. Então fica um pouco ali. Porque da mesma forma que a doença e a peste emocional irradia, a dor não irradia, a saúde também, a beleza também, o vivo também. Onde está a vida? Onde está a saúde? De repente aquilo se abre assim, a pessoa começa a respirar na sua frente profundamente, porque você parou de procurar a doença. Você parou de procurar, de consertar as pessoas. Só conserta coisa que está estragada. Se você vai tocar alguém para consertar alguém, o corpo da pessoa vai contrair. Porque os corpos contraem na presença do julgamento. Quanto mais carregado de julgamento você é, mais você vai contrair as pessoas. Porque o corpo, quando ele percebe o espaço, pensa no polvo, né? Pensa na água viva. Quando ela está num ambiente favorável, quando ela está... O oceano, que é um ambiente que não julga, ela está de boa ali, ela expande, ela volta, né? Ela está ali. E essa água viva que nosso corpo é, né? Essa ameba, essa água viva que a gente é, na presença do julgamento, na presença da sentença, tirei vermelho, tirei azul, o que está errado em mim? A pessoa pega uma prova, tirou 9,5, valia 10. Porque ela fica perguntando o que eu errei, mas você acertou 9,5, meu bem. Mas não vale. O que vale é que eu errei 0,5 e eu vou me martirizar por 0,5.
Então essa busca pelo errado e esse carregado de julgamento, os corpos contraem. Não tem como você trabalhar com o corpo, só quem trabalha aqui, todo mundo já... Né? Esse é um livro do Krenak, até um amigo meu leu um trecho para mim hoje, né? A vida é útil? Gente, a vida não é útil. A gente vai ter que olhar para a vida como esse fenômeno. Não tem que buscar função para isso, para aquilo, para o corpo sarado, não tem nada de... perceber como que perceber esse corpo podendo pulsar, né? E quem trabalha com o corpo, você, todo que já que tem experiência com o corpo, você está fazendo uma massagem preocupado. Eu tenho uma oficina que eu trabalho isso, né? Como que é tocar numa pessoa, como que é tocar como ela, como que eu gostaria de ser tocado, como que ela dá... E aí você vai aprofundando níveis de toque para entrar nesse espaço de receber o outro com todas as suas idiosincrasias, contradições e conflitos. E ali, nesse espaço, os corpos começam a voltar a respirar. Isso só, gente, falar isso é muito... Parece que eu estou viajando. Mas quem trabalha com o corpo e toca os corpos, você vai percebendo, quanto mais você cede o julgamento, mais você abaixa todas as suas barreiras de preconceito, pré-julgamento, mais expansivo fica. Mais expandido fica. Né? Então, como seria a gente ser esse espaço? Não estou falando de tempo. Né? Estou falando de espaço. Como que é acessar esse espaço? Como? Não é para onde nem por quê. Como é esse espaço? Né? Essa pergunta é muito interessante. Né? O que está vivo aqui? O que está certo aqui que eu não consigo perceber? Porque errado já me ensinaram. O que está certo aqui que eu ainda não consegui perceber? O que funciona aqui? Ah, não funciona, não, tá bom, já sei. Mas o que está funcionando aqui? Como está funcionando aqui? Tem todo Como o lidar? organismo funcionando. Está vivo. Tem muita coisa funcionando. Está vivo, está pulsando e está buscando adaptação. Estou aqui com você falando pela internet. Isso é interessante, a Regina Fábio tem trabalhado isso de um jeito muito bonito, que é o virtual como uma camada pulsátil. Eu estou pulsando com você aqui. Teve uma hora que você falou uma coisa, eu li, fiquei muito emocionado, senti. Depois agora eu estou sentindo uma outra pulsação. A gente está se relacionando numa camada, que é uma camada de realidade agora, que é virtual. Uhum. E que ela também pode gerar pulsação. Sim, sim. Bom, o Joviniano ele trouxe aqui hoje bastante autores, né? Para quem não está familiarizado com algum, pode procurar ele depois, que ele tem, imagino que, bastante prazer em poder trazer um pouquinho mais sobre um outro, falar de um livro que ele citou, né? E tudo mais. E aí, Jovi, a gente está já com 1 hora de live, então, se você puder fazer o convite, né? Reforçar o convite para a Corposofia agora. E vou deixar desde já, então, meu agradecimento pela riqueza de conteúdos que você trouxe, muito especial ouvir sobre essa dimensão terápica da sala de aula. E ela conversa muito com a concepção de mundo que a gente entende que as pessoas possam ser mais saudáveis mesmo. Assim. Então, é bem, bem especial. Não dá para esgotar o assunto, né? Tem muitas coisas, dá para pensar políticas públicas, dá para pensar isso e aquilo. Mas você trouxe esse olhar poético, esse olhar vibrátil, esse olhar, né, enfim, de vários lugares que é muito importante, muito fundamental. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo por ter topado estar aqui hoje para falar sobre esse assunto tão rico. Eu que agradeço a sua confiança. Bem, pessoal, a Corposofia agora está online, né, nessas condições todas. Eu acho que nunca imaginaria que essa camada seria tão rica, né? Que é uma camada de realidade virtual mesmo. A gente são 12 oficinas. A primeira eu fiz 9, o outro eu fiz 10. Agora não tem como ser menos que 12, porque eu estou trazendo várias coisas, né? Enfim, desse contato e deixar as pessoas terem o seu diário de bordo mesmo, terem os seus processos de escrita do que elas estão sentindo, ou desenhar o que elas estão sentindo, fazer os seus somagramas, os seus fotografias dos seus corpos, né? Então são 12 encontros, começa amanhã. Quero agradecer a Kira por ter dado a oportunidade de vir hoje, né? A gente começa dia 6 de abril e são 12 terças-feiras à noite. O grupo já existe, então já vai rolar, né? O grupo já está indo, mas tem ainda vaga. Quem se sentiu, né, tocado por esse processo, para combinar essa dimensão terápica, né?
Não é necessariamente você não vai levar. No grupo que você teve, tinha um da Bolsa de Valores, tinha uma advogada, tinha um ator, né? E cada um com as suas histórias. E fala, nossa, me inspirou em tal coisa. O outro era atleta, me inspirou em tal assunto. E cada um pode aproveitar no que quiser esse caminho aí, né, que eu fui criando. E com certeza esse grupo vai ser diferente do outro, porque quem trabalha com grupos sabe que os grupos têm um caráter, têm um jeito, têm uma energia, né? Cada grupo tem um funcionamento. Sejam bem-vindos. Quem fez a oficina passada quiser repetir, é metade do preço. Quem quiser vir conhecer pela primeira vez, professores e estudantes têm bolsa, tem um desconto bem bom para professores e estudantes. E se você tem muita vontade de fazer e está com essa dificuldade financeira, se essa é a questão, a gente conversa e tem toda uma forma da gente conversar. Isso não é o foco, não é esse. O foco é a gente estabelecer relação. Está com um valor bem acessível para 3 meses de trabalho, né? Então, só paga agora e fica os 3 meses, não é mensalidade. Né? Mas o mais importante é a gente estar disposto a entrar em contato. Acho que essa é a minha proposta. Toda semana tem tarefa, né? Eu peço para fazer uma tarefinha, nada grave. Mas é para propor esse contato durante a semana, pensar sobre o que a gente está fazendo. Que diz muito do como a gente funciona, né? Gente, muito grato pela oportunidade. Por cada um que comentou, ia falar isso mesmo, né? Obrigada pelo pessoal que participou, que comentou, e quem de repente entrou depois ou assistiu pela metade, vai ficar gravado aqui, tá, pessoal? Então vocês podem ter acesso depois também a essa live. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos. Fica esse convite para participar do grupo de Corposofia que começa amanhã. Começa na quarta, aliás, né? Amanhã é terça. Começa amanhã, terça-feira. É amanhã. Não, começa amanhã, então, terça-feira. E é isso, vale a pena, eu também já participei, gostei bastante. Obrigado. Aproveita para Tem fazer. O site aí, na minha bio tem o site, já tem o link de inscrição. Obrigado, querida, muito grato. Gente. Boa noite. Tchau, tchau.